Então, no vídeo de ontem, que nós estávamos conversando sobre a história judaica, a história dos judeus, e como que se seguiu aí com o passar desses milênios, pois o início com Abraão, que viveu há mais ou menos 4.000 anos atrás, é que começa a desenrolar a história dos judeus. Pois até Abraão, a crença era em diversos deuses, e não somente em um Deus, como Abraão passou a fazer. Essa parte, essa história, nós iremos seguir então a partir da onde nós paramos no vídeo anterior, que é na parte em que Jesus nasce, lá na Galileia, lá naquela região lá. Jesus nasce, vive e morre. Não é a história de Jesus que estamos relatando aqui. Faremos um vídeo somente para falar sobre a história de Jesus um dia, a história mais oculta, não aquela que se conhece, porque a história normal todo mundo conhece, as proezas de Jesus. Então, a história dos judeus, ela segue depois que Jesus morre, e ali continua o Estado romano tomando conta do Estado de Israel. Naquela época, a família de Herodes, a dinastia herodiana, tomava conta de Jerusalém e do reino de Israel ali, né? Então, era comum que eles tivessem negócios com os romanos. Na verdade, era um estado vassalo, né? Era um estado que só dizia amém para Roma, mas Herodes era o rei daquela região ali, mas se submetia totalmente a Roma. No ano 65, depois de Cristo ali, ocorre uma rebelião em Jerusalém, devido ao fato de que os governantes ali da turma do Herodes, que já não era mais ele, mas do seu descendente ali, junto com outras pessoas ali que o pessoal de Roma passou a colocar ali para chefiar muita coisa, começaram a roubar as coisas do templo de Jerusalém e passaram a levar para Roma, vender, né? Começaram a levar todas as coisas. O povo judeu ficou putaço ali, ficou muito possesso ali com essa situação, e acabaram formando uma grande rebelião, invadiram e tomaram a cidade, expulsaram os romanos daquela região ali de Jerusalém, indo até um forte que tinha ali perto, e ali destruíram, pegaram os romanos que estavam acampados ali naquela região. Outras partes da região de Israel ali já estavam começando a sua rebeldia, começando a se rebelar contra os romanos já estavam começando a ficar ali com medo, e mandaram de Roma um general chamado Tito para conter essa rebelião. E Tito já saiu de lá com um monte de soldado, lá chegou com soldado pra caralho, chegou para arregaçar tudo mesmo, e foi o que os caras fizeram, entendeu? Então ali houve a destruição do segundo templo de Jerusalém, e ali a história de Jerusalém, ela acaba, e dos judeus, acaba por se findar, por assim dizer, né? Pois que todos eles tiveram que fugir dali, né? Foram perseguidos, massacrados, mortos ali. Muitos fugiram ali para regiões do norte da África, regiões da Europa, regiões ali da Ásia, mas eles acabaram boa parte sumindo dali. O que ficou ali foram somente os romanos ali e alguns outros, claro que nem todos fugiram, né? Outros ficaram por ali, mas aqueles que tinham família, aqueles que tinham condições, raparam fora, né? O que fica normalmente o pessoal, quando acontecia alguma coisa assim, quem tinha condições para fugir, fugia. E quem tinha condições de fugir? Eram pessoas que tinham alguma posse, alguma coisa. Pois quem não tinha nada a perder, ficava. Camponeses, agricultores, esse pessoal ali não precisava ir embora. Esse pessoal ali acabava ficando ali, para eles tanto faz como tanto fez. Era
saía uma turma de vagabundo que roubava o dinheiro do povo, que nem aqui no Brasil, entra um político, sai outro, todo mundo continua na mesma porra, entendeu? Então, a coisa ficava mais ou menos para eles, era mais ou menos assim. Quem tinha uma família mais constituída, mais que seguia a Torá, que eram uns judeus mais ortodoxos, esses caras sim tinham algum negócio, tinham alguma coisa na cidade, eram donos de terra, tinham alguma coisa. Esses caras assim, eles tinham que ter um certo poder para continuar tocando os seus negócios, iriam ser afetados no seu desenvolvimento, iriam perder tudo, né? E acabavam vazando fora. Esses aí sim, esses aí são os que saíam, né? E são realmente as pessoas que levam a cultura do seu... a sua cultura religiosa, a sua cultura... o modo de vida, o seu modo de viver, né? São essas pessoas assim. Os outros dançam conforme a música, pois não tem nada a perder, não tem como impor alguma coisa e ter alguma coisa para seguir, pois não tem nada às vezes, né? Como nos dias de hoje. Então, ali mais ou menos se desfaz a parte dos judeus no ano de 65, 70 depois de Cristo, com a destruição do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém mesmo, né? Inclusive Jesus dizia que ali não ficaria pedra sobre pedra, iria ser destruído geral ali, né? Então, ali foi tipo arregaçou com tudo e tchau pra ti. Mais ou menos nessa época acontecia na região ali de Israel e naquela parte da Galileia e tudo mais, os apóstolos ou os seus descendentes ali, né, estavam com os seus bispados ali, né, cada um era um bispo de Jesus, cada um saía com os seus manuscritos ali, vivia para conseguir pessoas, converter fiéis, conversar sobre a palavra de Jesus, né? Jesus já havia sido crucificado cerca de 30 anos antes. Então, existiam inúmeras vertentes do cristianismo. O cristianismo já, logo depois que Cristo criou o cristianismo ali, fez todo aquele tipo deixou um tipo de vida, um tipo de doutrina ser seguida, e os apóstolos, depois da morte de Cristo, saíram a pregar a sua pregação. Paulo foi um grande pregador nas viagens de Paulo e tal. Ele também era um bispo, por assim dizer, e ficava conseguindo vários fiéis e tal, formando as suas congregações de estudo ali e tal. Chegou um momento, lá no ano 200, que o bagulho tava foda. O seguinte, tinha gente pra caramba, cada um com uma vertente. Já estava existindo uma perseguição, pois depois que o general Tito destruiu Jerusalém, os romanos começaram a perseguir os judeus, os seguidores os adeptos do judaísmo e o pessoal que estava ali exercendo o cristianismo, exercendo um modo de vida que Jesus nos ensinou, né? Então, de uma hora para outra ali, em 213, o imperador Constantino, que havia construído ali próximo em Constantinopla a sua capital, ele não queria governar de Roma, ele acabou ali dando por encerrada a perseguição dos romanos em cima das pessoas que queriam e que eram adeptas do cristianismo. Então ali, aos cristãos não se iria mais maltratar nenhum cristão, ninguém poderia mais ser preso, morto ou torturado, pois que Constantino nessa época já estava percebendo, quando eu falo o imperador de Roma não era só o imperador de Roma. A figura do imperador não é só aquela figura que está ali como um presidente hoje, assim. A figura do imperador de Roma, existiam pessoas, leis, proles ali, uma nobreza, todo mundo que estava ali estava percebendo que
precisava-se, né, precisava-se com urgência conter os avanços do pessoal da região ali do Oriente Médio, basicamente, e precisava-se encontrar uma solução para esses problemas que acabaram seguindo depois da morte do Cristo, que eram essas várias vertentes, essas múltiplas variações, né, do cristianismo, que estava se alastrando por ali. E de uma hora para outra, Constantino teve essa ideia de parar com a perseguição aos cristãos e ali instaurou, numa cidade do lado de Constantinopla, chamada Nicéia, ele fez o primeiro encontro ecumênico da Igreja Católica, dá para dizer assim. Pois ali seria criada a Igreja Católica, seria criada a Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Pois que em 213 depois de Cristo ele pegou e mandou que se encerrasse a perseguição aos cristãos, e em 313 ele mandou encerrar a perseguição aos cristãos, e em 325 ele fez esse concílio para que todos esses bispos levassem os seus documentos, todas as coisas que tinha sobre Cristo, manuscritos, tudo, fosse levado para fazer um livro só, e seria tudo um único cânone. O que ninguém imaginava nessa época é que depois que estivesse tudo pronto e tudo feito esse único cânone, Constantino decretaria a Roma como um estado que adotaria também essa religião. Roma simbolicamente iria abandonar as práticas politeístas de acreditar em vários deuses para acreditar e se converter ao cristianismo. Então, assim, foi uma jogada de mestre para criar uma igreja que iria depois se alastrar, vamos por assim dizer, para o mundo inteiro, conseguindo seguidores, enriquecendo Roma, enriquecendo o Estado e principalmente sendo uma forma de elevar o poder de Roma através do mundo, sem ter que levar somente o braço, sem ter que levar todo aquele braço armado de Roma. Roma teve a ideia, o imperador Constantino com esta ideia, ele e os seus conselheiros ali, a sua nobreza, os seus nobres ali tiveram esta ideia brilhante de conseguir controlar o mundo através da religião, de dentro para fora. Então, o cristianismo chegava em todos os lugares e ali ele, de dentro para fora, fazia uma transformação e passava a ter o controle. Então, nesta época, Constantino conseguiu fazer realmente, além de Roma ter uma máquina de guerra impressionante, que era a maior que existia no mundo até então, ele conseguiu fazer uma máquina de inteligência e de controle fenomenal, que era a Igreja Católica. No Concílio de Nicéia, então, foi que ele conseguiu iniciar este passo e fazer isso. Simplesmente Constantino, neste conselho, pegou todos os livros de todos os apóstolos e todos os outros bispos que existiam na época e pegou 4, Marcos, Mateus, Lucas e João, e colocou-os em um livro só, formando o Novo Testamento, e todos os outros evangelhos que existiam, inclusive de Judas Iscariotes, passaram a ser considerados apócrifos, hereges, coisa que a igreja não aceitaria. Aliás, então, igreja foi um termo que Constantino inventou nesse tempo, neste concílio, que até então não existia. Antes era uma congregação de pessoas ali que passavam a falar sobre a palavra de Cristo. De agora em diante se chamaria igreja. Os templos se chamariam igreja, lugares onde antes adoravam deuses, hoje seria um local de congregação de cristãos. Então, a igreja passou a ser adotada, né? O termo igreja. Passou a se adotar também o termo do Papa, o uso do Papa, que seria uma figura central, um presidente da igreja, que seria ele o elo de acesso dos homens com Deus. Trocou-se muitas datas, pois que
o Natal, a Páscoa, como se sabe hoje, nestas datas, 25 de dezembro, a data da Páscoa também, da morte de Jesus, isso daí são datas pagãs, né, que os romanos utilizavam naquela época para fazer os seus cultos aos seus deuses, e simplesmente pegaram, não temos como seguir fazendo com o nome de antigamente, mas o ritual continua o mesmo, né? Então, muita coisa, mas não é essa a intenção do vídeo, ficar falando sobre detalhes desse tipo. Vamos adiante na história, pois que agora nós estamos aí no ano 325, 350, já temos o Papa, já temos a Igreja Católica fundada, temos o Imperador Constantino em Constantinopla, temos o Novo Testamento somente com 4 livros, Marcos, Mateus, Lucas e João. Os outros são apócrifos, foram mandados destruir. Quem pegasse um livro, quem tivesse com um livro desses aí, apócrifo, era considerado herege, era morto na hora, né? Muitos esconderam, jogaram fora. Agora, em 1945, foi descoberto nos manuscritos do Mar Morto estes livros apócrifos, né, cópias, esses aí puseram uns quantos. Então, mais ou menos nessa época do ano 350, 400, a Igreja Católica estava começando a surgir com grande força no Império Romano e a se alastrar pelo mundo. Se não fosse um fato que no ano de 590, por ali, mais adiante, vamos avançar 200 anos, que a igreja estava conseguindo na Europa, ali pro lado em Roma e na Europa, em alguns outros lugares ali da região, Roma estava colocando o seu braço religioso, ou seja, o catolicismo, em todos os lugares, e ali ele estava se alastrando de forma muito grande. Já no Oriente Médio, lá nos judeus e nos outros lados ali, principalmente ali na Arábia, para aqueles lados ali, estava surgindo uma outra, o que seria depois uma outra religião, okay? Que seria a religião islâmica, a religião muçulmana, com Maomé. Ok? No ano 595 nasce um cara chamado Mohammed. Este cara viria a ser chamado de Maomé e, através das suas visitas pelo anjo Gabriel, começaria a desenvolver ali um livro chamado Alcorão, que serviria como base, que seria a base do império, né? A base do império religioso do islamismo. É dele que nós vamos falar agora. E por que nós falaremos sobre o islamismo? Porque o islamismo daqui para frente, ele começa eu vou fazer um paralelo no seguinte. Nesta época, nós precisamos... Vocês viram que nós precisamos trocar de assunto na época da queda do segundo templo de Jerusalém, né, que é pelo general Tito de Roma. Ele destrói o templo de Jerusalém e dali para frente eu começo a contar a história do cristianismo e a história da religião católica, porque basicamente o povo judeu se dispersou fugindo de Tito e começamos a contar a história de Jesus ali, a história do cristianismo, não de Jesus, a história do cristianismo e da religião católica. Mais ou menos nessa época agora, entre 300 e 550 depois de Cristo, a Igreja Católica ela começa a se expandir gigantemente para o lado da Europa, porém, ali no Oriente Médio também começa a se expandir, mas não com tanta força. E depois do ano 595, com o nascimento de Mohammed ou Maomé, surge uma outra religião que eu preciso falar, que é o islamismo. Nesta fase, durante o nascimento do islamismo, o cristianismo e a religião católica segue crescendo ao redor do mundo, na Europa e no Oriente Médio, ali em Israel.
Porém, está surgindo uma nova religião. Os judeus, que seria a primeira, se dispersaram e continuam dispersos lá onde estavam. Ok? Só para deixar claro essa parte. A gente precisa agora só entender, porque depois, agora, a ideia é agora no século XX, depois no vídeo futuro ainda, nós iremos unir tudo. Os judeus, os cristãos, o Islã. Hoje, a guerra que existe no mundo são por causa dessas três vertentes. São essas três vertentes que tomam conta do mundo, assim como as outras duas vertentes principais de modelos econômicos, que são o comunismo e o capitalismo. E nisso nós iremos entrar para entender, basicamente, como que o nosso mundo funciona. Pois eu sempre digo, aquele que entende o seu passado compreende melhor o seu presente e consegue traçar melhor o seu futuro, ok?